Olá, olá, olá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Tarô das 9. Para quem não me conhece, meu nome é Andréa de Lucas e vocês estão no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida com o tarô. No tema de hoje, o tema é: dá para ganhar dinheiro com tarô? Eu já falei aqui em outras lives que eu não gosto muito desse termo ganhar dinheiro, né? Porque quem ganha dinheiro é criança. Eu uso mais o termo fazer dinheiro, né? Então, vamos reformular essa pergunta. Ao invés de dá para ganhar dinheiro com tarô, a pergunta seria: dá para fazer dinheiro com tarô? Então, eu pontuei algumas coisas para a gente discutir. Quem quiser pode deixar pergunta ou deixar sua opinião aí. A gente vai conversando nesse decorrer da live. E eu fiz outra pergunta. Eu coloquei assim: e por que não dar dinheiro? E por que não fazer dinheiro com tarô, né? Porque a pergunta é se dá para fazer dinheiro, mas e o inverso? Por que não dá para fazer dinheiro com tarô? Aí eu coloquei algumas coisas que estão no inconsciente coletivo, né? Que as pessoas acreditaram e que não existe. O primeiro é: não dá para fazer dinheiro com tarô porque tem gente que acha que tarô é caridade, né? Tem gente que acha que o tarô você tem que ler para as pessoas gratuitamente porque simplesmente é uma doação, né? O segundo tópico é porque acham que tem relação com religião e tem que ser de graça também. Ontem a gente teve uma live falando dessa relação de tarô com religião e a gente viu que o tarô ele não tem nada com religião alguma. O tarô ele é um profissional, né? Ele é como se fosse um autônomo, um prestador de serviço sem vínculo empregatício, sem relação nenhuma com ninguém. Deixa eu ver, a Roberta colocou aqui: queria saber se eu consigo ler carta, gosto muito de ajudar as pessoas pegar um rumo bom na vida. Sim, se você estudar e se dedicar, sim, você consegue, né? A gente vem falando aqui há vários vídeos, há várias lives sobre estudar tarô. Se você se empenhar, se você estudar, você domina e você vai conseguir ler tranquilamente, né? Tarô é técnica. Então, continuando aqui, nessa mesma pegada, né? As pessoas acham que tarô tem a ver com religião. Não, tarô, como eu disse, é um profissional autônomo, não tem nada a ver com religião. Algumas religiões, acho que até a gente falou de religião ontem, tem até seu próprio oráculo, né? Mas o tarô não pertence a nenhum deles. Ninguém usa o tarô como o oráculo oficial daquela religião, né? Então, assim, o tarô, ele tá livre, ele está a serviço, e a serviço daquela pessoa que estudar e fizer dele instrumento de trabalho. As pessoas também acham que para ler tarô tem que ser médium ou receber alguma entidade e tem que ser por caridade. Também não. Porque para você ler tarô, você simplesmente tem que estudar. Você tem que praticar, você tem que se dedicar. Não precisa ter mediunidade, não precisa ter entidade para jogar tarô. Tarô é profissão. Para quem não sabe, tarô é profissão. E se você está a trabalho, né? Se você está na labuta, como a gente fala, seu trabalho tem um valor. Seu trabalho tem que ser compensado com a energia do dinheiro. Então tem que ser cobrado sim, né? É um trabalho como outro qualquer.
É porque o tarô, por causa desse misticismo, né, de caridade, de estar envolvido com religião, de estar envolvido com entidade, acha-se que não deve cobrar. Deve sim. E aí a gente passa para outro ponto que eu coloquei aqui. Por que cobrar pelas suas consultas? Né? Por que você deve cobrar pelas suas consultas? Em primeiro lugar, porque você fez um curso, você estudou e investiu dinheiro. A gente já conversou sobre isso. Não dá para você se considerar um tarólogo, um profissional no assunto, lendo livrinho de deck. Não dá, gente. Muita gente pode até discordar, mas qualquer tarólogo decente vai falar isso para vocês. Livrinho de deck, aqueles livrinhos que você compra e vem junto com a caixa de deck, não ensina a jogar tarô. Ele ensina uns podem vir até mais grossinhos, né, até um livro, né, trazendo significados. Mas na hora de você pegar as cartas e juntar todas as informações e transformar ela numa resposta, não tem ali. Então, dificilmente você vai ser um tarólogo profissional decente com livrinho de deck. E eu também já falei aqui que é um crime você dar consultas para pessoa sem ter estudado. Por quê? Só no achismo. Por quê? Porque você vai estar passando uma informação errada para a pessoa e a pessoa tá ali esperando uma luz no fim do túnel. Eu gosto muito de falar que a pessoa, para consultar, procurar um tarólogo, ele não vai porque ele tá de boa, não tem nada para fazer, vou lá fazer uma consulta. Não, ele vem porque ele tá precisando mesmo, ele tá desesperado. E aí você faz uma consulta meia boca, como é que vai ficar a vida dessa pessoa? Olha só a responsabilidade. E também porque você vai estar sujando, né, o lado do tarólogo profissional decente, porque por um mau atendimento que se propaga, todo mundo paga o pato. Então, assim, se você quer ser um tarólogo, quer ser um profissional, quer se profissionalizar, estude. Faça um curso. Se dedique. Porque também não adianta você comprar um curso, não assistir aula, não ler, não se dedicar, porque também ninguém vai aprender só comprando o curso. Compre, estude, se dedique. Que aí você vai ser um profissional decente, um profissional realmente apto para poder fazer atendimento. E você sendo um profissional apto para fazer esses atendimentos, lógico, você vai ter seu valor, seu preço. Você tem que cobrar pelo seu serviço, né? Como eu disse aqui, você cobra porque você estudou, você investiu o seu dinheiro num curso. Pera aí, a Roberta tá falando aqui, a gente pagando... Aí, Roberta, eu te sugiro, tá? Ela tá perguntando aqui, a gente pagando para você ser professora online, você aceita? Roberta, quinta-feira a gente vai ter um webinário, tá? Às 9 horas da noite, quinta-feira, eu sugiro que você assista na quinta, que aí você vai ter a resposta para sua pergunta. Ela perguntou aqui, eu fiz um curso, mas não entendi muito bem a leitura. Isso acontece. Eu também fiz vários cursos para chegar aonde eu estou hoje, né? Eu fui lá, acontece bastante. Vai catando aos pouquinhos, né? Faz um curso aqui, não diz aquilo que você queria, você vai procurar outro. Então, é aquela história do profissional e do não profissional. Assim como toda profissão, você encontra, né, infelizmente, um profissional apto e às vezes não. Isso em toda profissão e curso também, né? Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está assimilando de conteúdo, se faz sentido pra gente, se aquela linguagem está falando com a gente, né? Roberta, tem vários vídeos meus já aqui no canal, não sei se você está chegando agora, mas vai dando uma olhadinha no que eu já falei e vai assistindo e vendo se a minha linguagem fala com você,
se você se bate, sabe? Se faz sentido pra você. Tem bastante assunto aqui. Eu acho que vai ser bem legal. Bom, continuando aqui, né? Por que você deve cobrar as consultas? Porque você fez um curso, estudou, investiu dinheiro. Porque você comprou material, né? Investiu dinheiro nisso. E qual é o material? O material são os decks, né? Ai, que bom. A Roberta tá falando que já assistiu e tá gostando. Legal, Roberta. Continua aí que a gente tá fazendo live todo dia, tá colocando bastante conteúdo lá. E aí, tem gente que muitas vezes não quer, não tem dinheiro para comprar um deck importado, e aí até imprime as cartas, né, na gráfica, pega online, imprime, uns até plastificam, mas mesmo assim tá gastando dinheiro com tinta, tá gastando dinheiro com plastificação. Então, você tá investindo, né, no estudo, tá investindo no deck, e isso tem que ter um retorno, né? Porque o investimento nada mais é do que lá na frente você ter um retorno disso. E outra que eu acho também essencial e muito importante, porque custou seu tempo. Gente, o tempo é o artigo mais valioso que nós temos. Por quê? Porque essa hora de agora, esse momento de agora não volta. Pode voltar o dia 17 de janeiro, mas vai ser de 2024. Não vai ser esse 17 de janeiro de 2023. Entendeu? Tempo, se você perde, você não recupera. Ele foi. O momento é precioso, né? Então, isso não volta. Então, o tempo que você se dedica, que você estuda, também é um investimento. E você investindo o seu tempo, você também está aguardando um retorno lá na frente. Quando você está fazendo um atendimento com seu consulente, você está vendendo essa 1 hora com seu consulente. 1 hora do seu tempo. Então, nada mais justo que essa troca de energia com o dinheiro. Você está ali dando o seu tempo para o consulente, o seu tempo, o seu conhecimento, a sua dedicação, e ele está te retornando em forma de energia, de dinheiro, né? Então, por que não cobrar? Eu até coloquei aqui o nome de um filme que eu assisti tem um tempo, eu assisti com a minha filha. O nome desse filme é O Preço do Amanhã, que fala justamente como é precioso o tempo, né? Que nesse filme você trabalha para ganhar tempo de vida, e se você não fizer o trabalho suficiente, o tempo acaba e você morre. Então, assim, é um filme, é uma história, mas faz sentido, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nessa terra. Então, é muito importante que a gente invista o nosso tempo de maneira sábia. E nada melhor do que investir o nosso tempo ganhando conhecimento, porque conhecimento ninguém tira da gente. Pode ter assalto, pode ter furto. O que tá na sua cabeça, o seu conhecimento, ninguém tira, é seu. E eu gosto muito, assim, eu sou suspeita, lógico, eu sou taróloga, mas aonde eu for, eu posso estar sem celular, eu posso estar sem livro, eu posso estar sem telefone, eu posso estar sem nada. Mas se for eu e as minhas cartas, eu abro ali, eu faço dinheiro. Por quê? Porque o conhecimento está aqui, o conhecimento é meu. Tá? E aí vem a pergunta: como e quando começar a jogar, né? Porque a gente já viu aqui que quem não faz dinheiro porque tem crenças limitantes, né? A crença da caridade, da religião, da mediunidade. E a gente já viu que isso é balela, que não existe, tá? Tarô não tem nada a ver com religião, tarô não tem nada a ver com mediunidade, tarô não tem nada a ver com entidade.
Tarô é técnica, tarô é profissão, é trabalho. E como todo trabalho, tem que ser remunerado. Tem uma... na visão sistêmica, a gente tem uma coisa que diz assim: se eu dou algo para você, né, pode ser prestação de serviço, que for, eu fico na minha balança, eu dei para você, pesou, e eu tô... minto, minha balança tá assim, né, eu vou dar algo para você, eu dou, e a minha balança diminuiu de tamanho porque eu dei algo para você. O universo, ele vai fazer o quê? O universo vai falar assim: aquela pessoa não deu de volta para equilibrar a balança dela. Ela deu e o universo não, e a pessoa não deu de volta. Então o que o universo faz? Vai compensar você de alguma forma para o equilíbrio ser restaurado. E aí o que ele faz? Ele vai trazer algo daquela pessoa para você. E muitas vezes não é algo legal, né? Pode ser um problema, a falta de dinheiro, pode ser alguma coisa não muito bacana. Por quê? Porque, de certa forma, o universo ele tem que equilibrar essa balança. Então, para que a gente não pegue nada de ninguém, para que a gente não equilibre a balança com algo que vai vir de presente e a gente não sabe o que, a gente faz essa troca com dinheiro, com energia. Eu dou o meu tempo, né, ali em forma de trabalho, e a pessoa me paga em forma de dinheiro, e a gente tá kit, e a gente tá com a balança equilibrada. Então, quando começar a jogar, né, primeiro você tem que ter estudado, né, porque não dá para começar a jogar tarô sem estudo. Como eu já tinha falado, o livrinho do deck de tarô não vai te fazer um tarólogo, não vai te dar conhecimento suficiente e nem confiança em si mesmo suficiente para fazer uma jogada, né? Então você precisa estudar e praticar, porque também não dá pra gente ficar só na teoria. Você estuda, eu estudo o que são os arcanos, eu estudo todos os seus simbolismos, seus significados, eu aprendo a fazer a correlação entre eles para poder traduzir isso numa frase como resposta. Mas será que tá certo? Você tá praticando? Né? Eu digo, como o tarô é uma técnica, né? A gente tem que praticar para saber se tá fazendo certo, né? Assim como o médico, quando estuda, né? A pessoa tá na faculdade de medicina, tem 2 anos de residência. Nessa residência, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo um estágio ali para botar em prática o bisturi, para botar em prática se ele sabe medicar, se ele sabe ler um diagnóstico. Então, assim, o tarólogo também, ele aprende, ele tem que colocar em prática para ganhar até a segurança, né? E aí você pode fazer o que para praticar? Bom, como a gente está falando de prática, a gente vai começar com a gente mesmo, né? Você pode começar com você mesmo e tirando ali para você, e aí você anota. É muito importante quando a gente começa a ler as cartas, anotar, até para ter o feedback, né? E ali olhar, aquele arcano falou X, aconteceu isso aqui, e você começa a fazer associação. Você tira para você tira, aí você começa a fazer todo mundo de cobaia, né? Aí você vai precisar de quê? De cobaias. Aí você, para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ler cartas, eu aprendi a teoria, né? E comecei a praticar e começava a anotar. E aí eu comecei a ligar, eu ainda tenho, né, um grupo de amigas no WhatsApp. A gente é amigo um tempão, é uma turma bem grande. E aí eu entrei lá e falei, gente, aprendi a jogar tarô, tô jogando, quem quer que eu leia? Aí todo mundo, né, falou assim, eu, porque, né, eu tava me oferecendo ali de graça, mas por quê? Porque eu ainda estava praticando, eu estava na pegada do aprendiz, eu ainda precisava ter autoconfiança. E aí eu comecei a ler para uma, ler para outra,
E era muito engraçado porque eu ia lendo, elas iam falando, né? E aconteceu isso mesmo. Ah, tá. E o bom também é você, além de anotando, e pedindo feedback das pessoas. O feedback, ele é muito importante, porque é ele que vai te dar a segurança que você precisa e que você tá lendo corretamente. Porque você faz a jogada, você fala, né, as previsões, mas depois você não sabe mais da pessoa, né? E como eram minhas amigas, eu pedia feedback. E às vezes o feedback vinha mais rápido do que eu imaginava. Eu tenho uma... Quando eu faço uma previsão, costuma já começar a acontecer no dia seguinte, né? A gente fala, o futuro é o momento, assim que acaba esse momento, o futuro já começa. O futuro, a gente tá, que horas são? São 9h20. O futuro pode ser às 10 horas da noite. Por quê? Porque tá à frente, né? Então, eu tenho essa coisa comigo. Eu começo a tirar, não demora muito, acontece. Porque as cartas, ela tem uma previsibilidade de 6 meses a 1 ano, né? A gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Essa previsibilidade tem a ver com a leitura do campo ali que a gente acessa do consulente, né? E aí a gente tem essas decisões que já foram tomadas no inconsciente, e a gente lê as cartas para trazer do inconsciente para o consciente. Então eu conseguia captar isso e já começava a acontecer no dia seguinte, né? De gente falar, nossa, aconteceu hoje, você leu ontem. Então isso foi me dando a segurança que eu precisava para eu poder falar assim, não, é isso aqui, tá dando certo, eu aprendi, tô colocando em prática. E o tarô tem muito disso, sabe? Quanto mais você pratica, quanto mais você fica íntimo com as cartas, mais fera você fica. Porque as cartas vão se relacionando com você. A gente fala assim, que as cartas falam. Mas não é esse falar de você ouvir vozes do além, não. É de você bater o olho e aquilo fica tão claro pra você que praticamente a mensagem tá gritando, entende? Quem estuda tarô já pode até estar entendendo o que eu tô falando. E quem não está entendendo, é isso. As cartas falam. Por isso que tem gente que fala que as cartas falam. Você começa na pegada das cartas, você cria uma intimidade com o seu deck por conta dessa prática, que no final você não sabe onde começa o tarô, onde termina você. Você fica unha e carne, entendeu? As cartas, você começa a sentir até a energia das cartas. Quando a gente abre uma mesa de tarô, aquilo é tão quente, é sério, gente. Aquilo é tão quente, parece que está esquentando tudo. É muita energia. E aí quando você acaba uma jogada que você fecha, você sente até que a temperatura já deu uma caída, sabe? Por quê? Porque o tarô é uma energia muito forte, né? Porque ele tá ali acessando e puxando energia e acessando campos inconscientes. Então tá ali, um negócio que tá fervilhando. Pena que a gente não possa enxergar, né? Quem sabe um dia a gente possa ver o fenômeno acontecer. É como se fosse o Wi-Fi, né? Você não vê o Wi-Fi, mas ele entra no seu celular, ele entra no seu computador, ele entra na sua televisão, o sinal do Wi-Fi. O tarô é praticamente o sinal do Wi-Fi, mas o sinal do Wi-Fi de quem você está lendo as cartas, entendeu? E aí, outra dica também para começar a jogar, né? A gente já viu aqui, precisar estudar tarô, praticar com as pessoas próximas, lembrar que o tarô não é decoreba. O tarô, ele é entendimento, né? O tarô, ele alcança ali a sua essência. Como eu disse, né? Vai virando você e ele uma coisa só. E quando você começa a ler o tarô, ou jogar o tarô, como queira, é
é impressionante. Acontece uma alquimia entre você e ele que é indescritível. Só você tendo essa vivência com ele é que a gente entende a profundidade disso tudo, né? E aí, se você entende a essência da carta, não tem pra ninguém, gente, não tem. Você tem que entender a essência da carta e você entende com prática. Tem que praticar, não tem como, né? A gente já falou também, pedir feedback para as pessoas. Então, vai chegar um momento, né, que alguém vai chegar para você e vai perguntar, deixa a polícia passar. Alguém vai chegar para você e perguntar quanto é que você cobra, né? Você vai, quando chegar essa hora, pode ser ou alguém perguntar quanto é que você cobra, e quando isso acontecer, cobre, tá? Porque já é um sinal de que tá na hora de começar a cobrar. Ou então, quando você sente que tá segura, que é a hora, né, que você já teve vários feedbacks, já testou em todas as suas cobaias, tá na hora de você começar a cobrar. Eu contei aqui, vou contar de novo, eu já tinha treinado, né, com as minhas amigas, já tinha treinado com os meus filhos em casa. Eu adoro fazer minha filha de cobaia e ela corre de mim muito, porque ela diz que eu descubro as coisas que ela não quer que eu saiba. Então o tarô é terrível, quando eu chamo e abro carta assim, é terrível, porque também tem essa ligação de mãe e filha, né? Então é já uma ligação forte com o tarô, então coloca isso em potência. E aí eu teve eu tenho, né, até hoje, né, hoje amiga, né, que eu considero amiga, que faz as minhas unhas. E eu lembro que eu fui fazer a minha unha e eu fui lá e falei com ela que já tava jogando tarô e tal. Aí ela falou, lê pra mim. Aí eu, tá, vou trazer o tarô aqui, vou ler na próxima. E aí chegou o tempo de eu voltar lá, né, era o salão da mãe dela. E a gente acabou de fazer as unhas e aí eu sentei na varandinha dela, que tinha uma mesinha, 2 cadeirinhas, e eu abri o tarô pra ela e comecei a ler as cartas, né? E aí quando acabou a leitura dela, que ela foi me dando feedback na hora, sim, isso aconteceu, não, tô entendendo, faz sentido e tal. Quando eu fechei, que acabou, estava saindo uma outra cliente, ela passou pela gente e perguntou assim, tá parecendo mesa de leitura de cartas. Ela até falou cartomancia, né, de cartomante. Aí a moça, né, não vou falar o nome dela, ou eu já falei, não lembro, bom, enfim. Ela falou assim, não, mas ela estava tirando cartas pra mim, no caso eu estava tirando cartas pra ela, né? E ela olhou pra mim e falou assim, quanto é que você cobra? Aí eu vi que naquele momento era o universo já falando pra mim, tá na hora de cobrar. Aí ela sentou na minha frente e eu joguei pra ela ali. E essa pessoa me procura até hoje pra eu ler pra ela. E isso já vai um tempo já, né? Porque desde aquele primeiro momento que eu joguei pra ela, joguei com segurança e eu fui jogando e ela foi vendo que estava fazendo sentido. E outro detalhe, ela foi vendo que eu era uma pessoa séria, né? Que eu não era uma pessoa que eu tinha uma credibilidade, né? Porque as pessoas olham pro tarólogo como se ele fosse um cambalacheiro, e não é, né? Confunde muito as coisas. Eu sempre falo, vem do inconsciente coletivo, né? Porque o tarô, ele foi dentro de uma lei que proibia cartomancia, vidência, enfim. O tarô, ele foi colocado nesse cesto e foi como essa lei colocou ele como contravenção.
Então, até 1997, que foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, que ele aboliu, que ele revogou essa lei que falava que o tarô e outras cartomancias, outros oráculos eram contravenções. Por isso que a gente está vendo esse boom do tarô de pouco tempo para cá. Porque quem tirava, né, não falava que tirava. Quem ia se consultar não falava que ia consultar. Porque até então era um crime, né? Não podia falar, não podia dizer. Enfim, quando a partir do momento que essa lei foi abolida, o tarô, né, as amarras do tarô, amarras preconceituosas do tarô caíram por terra e ele veio numa crescente, né? Então cabe a nós agora, profissionais do tarô, profissionais sérios, levar adiante e quebrar todos esses tabus que estão em torno, né, ainda do tarô. Explicar para as pessoas que não é isso que ainda as pessoas acham que ainda está no inconsciente coletivo, né? Que o tarô, ele é uma ferramenta maravilhosa, né? E que pode trabalhar tanto na parte divinatória quanto na parte terapêutica e no autoconhecimento, tá? E aí, continuando, né? Se nesse momento que chegar para você, que você vê que é a hora de cobrar e você ficar com medo, vai com medo mesmo, tá? Quando eu fiz a minha primeira tiragem pagante, eu não tava com medo, mas medo é uma coisa, insegurança é outra, né? Era medo porque era novo para mim aquilo, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu tinha estudado, porque eu tinha praticado, porque eu estava lendo as cartas devidamente. Então, se você ficar com medo, coloque ele de lado e vai mesmo, porque se a gente também ficar esperando que a gente esteja assim 1000% preparado, não existe. Eu até hoje estudo tarô. Por quê? No caso, eu não estudo mais para aprender a ler e a jogar. Eu estudo para enriquecer o meu jogo. Eu estudo para enriquecer o meu conteúdo. Então, assim, mas parar de estudar? Nunca. Por quê? Porque o tarô, ele é tão rico, que tem sempre uma visão diferente. Até pouco tempo, né, a gente lia o tarô para fazer previsão, né? O tarô era só divinatório. De uns tempos para cá, porque essa palavra autoconhecimento é nova, tá? O autoconhecimento, ele veio com as terapias integrativas. Então, viu-se que dá para trabalhar com o tarô nas terapias, dá para trabalhar com o tarô no autoconhecimento. E aí a gente foi descobrindo outros lugares que o tarô também pode atuar. Hoje eu estava procurando um livro e eu vi que tinha um livro de culinária onde estava estampado o tarô na frente. Já viu, né? Enlouqueci. Eu falei, vou ter que comprar esse livro. E aí eu fui ler a sinopse do livro. Ali estava falando como preparar alimentos trazendo a energia dos arcanos para sua alimentação. Falei, vou ler. Preciso disso para ontem. Vai enriquecer o meu conhecimento. Então, assim, aprendeu, praticou, põe para jogo, né? Vai à luta, vai ao trabalho, vai fazer dinheiro. Porque é profissão. Você estudando, levando a sério, você vira um profissional e você faz dinheiro. E aí você pode escolher. Ou você vai lidar com o tarô, vai colocar o tarô a serviço como renda extra, ou vai fazer dele a sua profissão principal, né? Ou vai fazer dele a sua renda principal. E aí você vai testando, vai vendo. Aqui eu até coloquei, que eu trouxe aqui, eu vou pular algumas coisas. Valores, né? A gente, quando começa a jogar, a gente começa como principiante, vai devagarzinho. E aí eu coloquei aqui, primeiro
você pede um feedback para as pessoas que você já jogou. E aí, cada consulente que você for atendendo, você já pede pro consulente: olha, se você gostou do meu atendimento, me indica para outras pessoas que queiram, né? Que já começa o boca a boca. Você também pode abrir um Instagram separado do seu, para não confundir, né, a profissão com o pessoal. Você pode abrir um Instagram só para jogadas de tarô, e ali você ir postando, né? Você pode também pensar num nome bacana para esse Insta. Você pode definir também como vai ser seu atendimento, né? Você pode definir, porque tem tarólogos que gostam de perguntas diretas. Eu sou uma que gosto de perguntas diretas. Quando o consulente chega, a gente tem 4 áreas da vida que a gente trabalha, né? Que é a parte de profissão, de financeiro, porque diferentemente profissão é uma coisa e financeiro é outra, embora estejam meio atreladas, mas são diferentes. A gente vê a parte amorosa, a gente vê família, a gente vê saúde. E aí a gente faz, né, esse apanhado. E eu gosto de perguntas diretas, porque a pessoa faz a pergunta, eu abro ali e já vou respondendo. Mas tem tarólogos que quando você vai fazer consulta, ele já abre a mandala. E aí ele vai lendo cada setor da sua vida através da mandala. Tem outros tarólogos que preferem os métodos, né? E aí a gente tem vários métodos. A gente tem a Cruz Celta, a gente tem o Peladan, a gente tem a Afrodite, Oráculo de Afrodite. E aí a gente tem vários outros métodos. E aí vai de cada tarólogo, vai daquilo que ele enxergue que ele é melhor, né? Tem tarólogo que fala: nossa, eu faço uma mandala espetacular. Aquela mandala não tem pra ninguém e eu me dou muito bem na mandala. Tem outros que vão falar: eu prefiro o jogo direto, que a pessoa pergunta e eu já vou respondendo ali. Então, você vai encontrar aonde você se sinta melhor e mais seguro para jogar, não é? Para poder oferecer os seus serviços. E aí você vai montar, você vai também você vai avaliar, né? Porque como leitura de tarô é uma coisa muito de energia, né? Então você vai ter que ir ponderando ali, e equilibrando ali quanto de energia você consegue colocar naquele dia. Porque se você, de repente, for atender 10 pessoas naquele dia, você pode terminar o dia em frangalhos. Então aí você tem que ver até onde a sua estrutura vai, quantas pessoas você pode atender num dia, não é? Tem um monte de coisa assim que pode ser avaliado, mas e aí você coloca o valor, né? Você, né, divulga, você vê qual a melhor metodologia, você vai equilibrar quantos clientes você energeticamente suporta durante o dia, e aí você chega no ponto de ver o valor, né? Você pode também ver o valor do mercado, o que está sendo cobrado pelos tarólogos, e também a sua necessidade. Você pode fazer uma média aí de quanto você precisa ter mensalmente em valor, né, para cobrir as suas despesas, suas contas, seja lá o que for. Você estipula uma meta e aí você dilui, né? Vamos colocar aqui que você não vai trabalhar sábado e domingo. Você dilui pelos dias da semana e você descobre quanto você tem que ganhar por dia e quantos clientes você pode atender por dia. Então é uma organização que você faz, né? E tendo qualidade de vida, porque você vai estar ali fazendo o seu tempo do jeito que você acha melhor, né? Da forma. Tem gente que não gosta de atender de manhã, tem gente que já pega à tarde pra noite. Também conheço gente que só atende de manhã, que não atende à noite. Tem gente que só atende à tarde. Então vai de cada um, né? Importante também você já ter algo programado para quando a pessoa te procurar, você falar, tipo, depósito, transferência, Pix, seja lá o que for,
nem que seja 50% da consulta. Por quê? Porque você está se dispondo, né, aquele horário ali, você não atender ninguém, não colocar ninguém na sua agenda para esperar aquela pessoa. E de repente ou a pessoa esquece, ou a pessoa tem uma emergência, ou tem um compromisso, e aí liga para você e fala, desmarca, eu não posso. E aí, você perdeu aquela hora, né, que podia ter outro encaixe ali, e podia estar atendendo alguém porque a pessoa esqueceu. Então, assim, cobre primeiro, né, consulta depois. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha esquecido, a tua hora tá paga. E aí você depois conversa com ela se pode atender no outro horário, se vai ficar aquela consulta mesmo sem ela consultar. Aí você vai achar a sua forma de lidar com o seu consulente, né? Porque o que você não pode perder é o seu tempo. É um negócio, é um trabalho, né? E se você não estipular limite, se você não levar com seriedade, as pessoas também não levam, tá? Vai muito da nossa postura, né? Se a gente se coloca numa postura de profissional ético, de profissional sério, as pessoas também vão lidar com a gente no mesmo embalo, né? Porque se você começar a cobrar, né, baratinho, aí, não, com aquela cara assim de humilde, dá pra você pagar isso, né, quase pedindo pelo amor de Deus, né, não dá. Você tem que estar ali na sua postura de profissional, você não tá brincando, você não tá fazendo caridade, você tá trabalhando, né? Assim como todo profissional. Se você chamar um marceneiro na sua casa e ele só vai de repente pregar uma porta, ele vai cobrar. E ele tem orgulho de ser marceneiro, né? Se você chamar uma faxineira para faxinar a sua casa, ela vai faxinar e no final você vai pagar ela. Por quê? Porque ela deu o suor dela para limpar a casa. Por que nós, tarólogos, que estudamos, que investimos em curso, que investimos em material, que estamos ali dispondo do nosso tempo, a gente não vai cobrar, né? É igual o psicólogo. Marca com o psicólogo e aquela consulta você falta. Ele não vai deixar de te cobrar porque você faltou. Vamos dizer que você tem 4 consultas por mês a R$100. Lógico que o valor de uma terapia com psicólogo não é isso. A gente só está colocando aqui para uma ilustração. Aí todo mês você paga R$400 por 4 consultas, sem cada uma. Se você for só em 3, no final do mês você vai pagar mesmos 400. Por quê? Se você faltou, não é culpa do psicólogo. Ele estava lá pronto para te atender. Ele estava lá à sua disposição. Você que desperdiçou o tempo dele. Então por que a gente tem que ficar ali também numa postura de como se a pessoa estivesse fazendo um favor pra gente porque para ser atendido pela gente? Não é a favor. A gente está trocando energia. Eu dou o meu tempo, o meu trabalho, o meu conhecimento e a pessoa me paga em dinheiro. Trabalho, gente. A gente tem que parar com essa mania de achar que tarô é brincadeira, que tarô é coisa boba. Tarô é profissão. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com ética, a gente trabalha com compromisso, com responsabilidade, né? E ninguém tá de brincadeira, tá bom? Eu acho que essa consciência tem que principalmente partir de nós tarólogos, né? Porque é aquela coisa, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa que elas façam, não é? Se todo tarólogo tiver uma postura de profissional, as pessoas vão encarar o tarólogo como profissional que eles são, profissional que nós somos, profissionais que vocês vão se tornar, né? Porque o estudante de tarô de hoje é o profissional tarólogo de amanhã. E como é profissão, e a gente já tem um CBO, eu falo várias vezes nisso, né? O CBO é Código Brasileiro Ocupacional. Dentro do CBO, você pode tanto ser empregado por alguém,
portanto, pode virar um empreendedor e empregar alguém. Aí você vai me perguntar como, né? Tem esses sites, né, de astrologia, que agora tem tarô, e sempre tem alguém falando de tarô ali. Aquela pessoa que está falando naquele site, muitas vezes não é ele o dono do site, ele é contratado para falar do site. Quando tem feiras tipo Mystic Fair e você vê muitos tarólogos ali, tem muita gente ali que não é profissional autônomo. Eu já soube até de gente mesmo que está ali representando uma empresa, né? E eles de consultoria de tarô. Então são funcionários daquela empresa, né? E você, como tarólogo, você pode abrir um MEI, né? Você pode ser um microempreendedor individual e de repente abrir um negócio para você e até empregar alguém. Ah, como você vai empregar? Gente, sua agenda pode ficar tão cheia que precise você contratar uma secretária para poder organizar para você. Você está dando emprego para alguém, né? Ah, mas você quer diversificar dentro da sua sala. Legal, então eu tenho uma sala que eu leio tarô, mas de repente, para diversificar os serviços, eu vou contratar uma pessoa que trabalha com cristal. Vai ser meu funcionário, né? Vou pagar X por mês, só que a sala é minha e a pessoa ali vai atender. E aí você começa a divulgar também. Gente, o céu é o limite, tá? Tem tanta coisa que ainda dá para se fazer com tarô que ainda não foi explorado o suficiente, né? A gente tem que parar de pensar pequenininho e começar a pensar grande. A partir do momento que a gente realmente tem uma postura de profissional. Tá ok? Eu acho que eu falei pra caramba hoje, né? Então é isso. Esse aqui é o meu recado de hoje, tá? Se você gostou, curta, compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar desse conteúdo. Deixe no comentário se você gostou ou não. Deixa no comentário alguma sugestão, né, que de repente pode virar próximo tema de live, tá bom? E não esquecendo que amanhã a gente ainda está nessa semana, né, de maratona de live, que amanhã a gente tem outro encontro às 9 da noite aqui, nesse mesmo bate-canal, que é o Alquimia do Tarô, tá bom? Não esquecendo que o intuito do Alquimia é transformar a sua vida com o tarô. O tarô é uma ferramenta transformadora. E transformou a minha vida e espero que transforme a sua também. Um abraço e até amanhã.